Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começando por aqui, né? A turma ainda não apareceu não, mas senão a gente atrasa muito. Vocês têm aula depois ou é só essa aula aqui hoje? Acho que é só essa mesmo. Só essa? Então vamos dar andamento então na nossa aula de farmacognosia. E se aparecer mais alguém, né? Sexta-feira, eu tô vendo que a turma deu uma evadida hoje, né? Vocês voltaram para a prática, todos vocês? Eu não. Você não voltou não, Jean? É Eu não. verdade. Mas você não voltou porque não deu mesmo ou porque você teve problema para vir na quarta-feira? Não, o meu não foi nada a ver com quarta-feira, não. É, porque quarta-feira teve alguns alunos que não vieram também, porque choveu muito, teve barreira em umas estradas e acabou que a turma estava pequena, estava reduzida. Mas nessa quarta eu imagino que todos que deram nome já devem comparecer, né? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Se aparecer mais alguém, se não aparecer, isso vai ficar postado lá para eles, né? Bom, está disponível para vocês os slides? Tá. Bom, nossa aula de hoje de farmacognosia é sobre taninos, mais uma classe de metabólitos secundários de plantas aí, fitofármacos e diversas utilizações aí na terapêutica e também em outras indústrias, né, como a indústria de couro e muito relacionado ao vinho, né, devido aos taninos dos vinhos aí, principalmente o resveratrol, que é uma substância presente em grande quantidade nos vinhos tintos, principalmente, e que leva a fama aí de estar relacionada às propriedades terapêuticas dos vinhos. Ok? Então vamos lá. O que são os taninos? Um grande grupo de substâncias naturais, complexas. Vamos ver aí que tem moléculas diversas, moléculas grandes, de natureza fenólica, hidrossolúveis, né? Se está presente no vinho, né? O vinho é uma solução hidroalcoólica, que possuem peso molecular compreendido entre 500 e 3.000 Daltons, são moléculas grandes, e que além das reações clássicas dos fenóis, apresenta a propriedade de precipitação de alcaloides, gelatina e outras proteínas, formando compostos insolúveis em água. Então, essa característica é utilizada na identificação, tanto de alcaloides, como, por exemplo, a cocaína e seus derivados, como dos próprios taninos, ok? Em reação aí com gelatina, principalmente, ok? Formando complexos insolúveis, né? Precipitando. E aí você identifica. Imagine que você tem uma solução com uma quantidade de gelatina, uma quantidade solúvel, né? Uma quantidade pequena, líquida. E aí você adiciona alcaloide e aí ela precipita, né? Você adiciona o tanino, né? E aí ela precipita. Então, é devido à formação desses compostos, desses complexos insolúveis, e essa reação de complexação aí se transformam, né, em moléculas maiores ainda e acabam precipitando pelo alto peso molecular e pela insolubilidade. Eles já têm alto peso molecular, complexados, então eles ganham mais ainda, né, mais peso molecular, e ganham também a insolubilidade, que é a característica dessa reação química aqui. Historicamente, os taninos são usados para curtir couro, né, desde muito antigamente aí, da folha de algumas plantas, né, como a goiabeira, por exemplo, são extraídos os taninos e é bastante utilizado ainda, né, era de maneira artesanal, mas ainda é utilizado na extração para esse curtume de couro. E é responsável pela astringência de frutos e outros produtos vegetais, principalmente alguns frutos verdes. Não confundir com o hormônio do amadurecimento,
que também deixa os frutos adstringentes, né, como caju e banana verde, por exemplo, não é tanino, é o hormônio do amadurecimento. Mas nós temos aí goiaba, né, que tem uma certa adstringência, o vinho, né, que devido à concentração de resveratrol, ele tem uma certa adstringência, vinho tinto, né, seco, né, pessoal, que é o vinho tradicional, característico, né, sem adição de nenhuma substância, de açúcar, de água, de nada. Como agem? Os taninos, mais macromoléculas, eles criam, né, interações hidrofóbicas entre si e pontes de hidrogênio entre os grupamentos fenólicos dos taninos e as proteínas e outros polímeros. E aí vão formar os complexos, a reação de complexação, formando precipitados, moléculas grandes de alto peso molecular, insolúveis, que vão precipitar. Ok? A condição é o peso molecular da molécula de tanino deve estar compreendida entre limites bem definidos, como a gente viu aqui, entre 500 e 3.000 Daltons. São moléculas grandes, né? Quanto maior ali, maior o peso molecular, maior a molécula, né? Os taninos são classificados em taninos hidrolisáveis, e aí vão entrar os taninos elágicos e gálicos. Isso aqui está relacionado à estrutura química padrão deles, tá? O grupo farmacofórico, o grupo presente em todos. Taninos condensados ou não hidrolisáveis, né? Nós temos os hidrolisáveis e os não hidrolisáveis ou proantocianidinas, que são chamados aí de condensados. Então, hidrolisáveis e não hidrolisáveis, ok? Os não hidrolisáveis são mais chamados de condensados. E os pseudotaninos, que se parecem, mas não são taninos propriamente ditos, são taninos falsos. Possuem características semelhantes, moléculas um pouco parecidas, mas não cumprem com os requisitos aí de estrutura molecular para que sejam realmente classificados em termos fitoquímicos como taninos. Taninos hidrolisáveis, nós temos os ésteres de glucose, ou seus compostos aí derivados semelhantes, de ácidos fenólicos, como ácido gálico, que estão aqui, ó, seus derivados aí de taninos elágicos. Podem ser hidrolisados por ácidos ou por enzimas. Aqui, por exemplo, essa estrutura é o ácido gálico. Veja que ela quase que se repete, ó. Estão vendo? Aqui eu tenho uma e aí eu tenho duas. Ou seja, o ácido hexahidroxidifênico são dois ácidos gálicos conjugados. Estão vendo? Essa molécula multiplicada por 2 e com a ligação aqui, ó, né, 1, 2 aqui. E aqui um ácido elágico, tá? É proveniente da mesma molécula do ácido gálico, como vocês vão ver aqui, ó. Eles são provenientes do ácido gálico e seus derivados. O ácido elágico, ele é o ácido gálico, mesma coisa combinado aqui. Então nós podemos dizer que ele tem duas moléculas de ácido gálico, que é o, né, é o ácido hexahidroxidifênico, que é esse ácido aqui. Só que com ligações aqui, ó. Observem que eu tenho uma reação que liga e fecha esses dois anéis. Então, eu vou ter uma ligação aqui, vou ter uma ligação aqui formando ésteres. Ok? Né? Aqui é um ácido carboxílico, COOH, ele reage com uma hidroxila, um anel fechado, isso aqui vira um éster, né? C dupla O e um carbono de novo, ok? Então é uma reação de esterificação interna. Dentro da mesma molécula, ela esterifica. Os taninos hidrolisáveis, mais especificamente aqui os taninos elágicos, são mais frequentes que os gálicos. Observem que essa aqui, por exemplo, é a molécula do ácido gálico. E aqui os elágicos são mais frequentes, né, na natureza. Presentes aí, por exemplo, na pele da romã, na casca da romanceira, folhas de eucalipto, castanha, cascas de carvalho. Todas têm aquela adstringência, né, característica. A gente falei que trava a língua, né? Observem que o ácido gálico, ele tem um peso molecular menor do que o ácido
aqui esse tanino elástico aqui, que é a pedunculagina, que tem uma estrutura molecular muito maior, com mais Daltons. Okay? Isso aqui é uma estrutura padrão, tá? É um tanino elástico. Okay? Observe um tamanho, né? A molécula é muito maior. Tem uma molécula aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão vendo? Que é uma molécula de um carboidrato, né? Então ela tem uma parte glicídica, vamos dizer assim, associada com diversos fenóis, e eu não deixo de ter a presença aqui de uma substância similar ao ácido gálico, como vocês estão vendo aqui, ó. Olhem que você tem. Olha aqui o ácido elágico. Nós temos aqui uma conformação semelhante com uma estrutura glicídica, né? Os taninos hidrolisáveis aqui, os gálicos agora, presentes em ruibarbo, cravo da Índia, pétalas de rosa vermelha, amamelis, castanheira. Amamelis é muito utilizado para cicatrização de feridas, para veias varicosas, hemorroidas, né? Que é a mesma coisa. E aqui eu tenho um Nzinho, ó. Isso aqui é uma estrutura que vai se repetir. Só que isso aqui vai sendo multiplicado. Essa parte da molécula, ela vai sendo multiplicada por N. Eu posso ter uma, como eu posso dobrar e ter duas, como eu posso triplicar e ter três. Então eu vou tendo duplicado, triplicado, né? Multiplicado várias vezes essa parte, esse anel aqui. Taninos condensados, eles são condensados porque eles são aquilo que a gente viu ali, mas repetidas vezes. Observe que eles são semelhantes aos taninos, ó, hidrolisáveis, que vocês estão vendo aqui, mas eles são repetidos várias vezes, ó. Cada vez que eu tenho um símbolo desse aqui, ó, uma ondinha, é porque eu repito e coloco outro. Tá vendo que tem um N aqui? Isso é repetição várias vezes dessa estrutura que está aqui dentro, dessa chave. São oligômeros e polímeros formados pela policondensação de duas ou mais unidades de flavan 3-ol e flavan 3,4-diol. 3-flavonol, 3,4-flavandiol. Okay? Essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Não são hidrolisados e não contêm um núcleo açucarado. Que núcleo açucarado? Isso aqui, como eu disse, é a parte glicídica. Essa estrutura aqui é o núcleo açucarado. Okay? A parte glicídica da molécula. Estrutura, né? Os condensados, quando tratados com ácidos ou enzimas, se convertem em compostos vermelhos insolúveis, conhecido como flobafenos. Fló de flogístico, né, de coloração vermelha, né, de fogo, que dá a coloração vermelha de muitas drogas vegetais, principalmente aquelas que estão em cascas de árvores. A casca dessas árvores são normalmente vermelhas e tem, por exemplo, a romã, por exemplo, tem uma casca avermelhada, né? Mas lembrem que nós temos presença de taninos elágicos, principalmente, né? Mas é a coloração avermelhada característica da casca de árvore e da casca de frutos, que possuem taninos condensados. Amplamente distribuído aí em plantas lenhosas, como eu disse, casca de árvores, né? Canela, cereja, quina, acácia, salgueiro, carvalho, amamele, sementes de cacau, guaraná, cola, né, a noz de cola, folhas de amamele, chá verde. Então, não sei se você, qual dessas substâncias, são várias, né, dessas substâncias presentes aqui nessas drogas vegetais, mas vocês devem conhecer o sabor adstringente, por exemplo, de canela, de guaraná, né, do chá verde. Né? O chá verde, o chá preto, o chá branco é a mesma Camellia sinensis, né? A mesma espécie vegetal. Né? Mas depende do período de coleta. Tá? O chá verde e o chá preto, por exemplo, o chá verde é ele sem secar, né? A folha verde, e o chá preto é o chá verde depois dele sofrer o processo aí de secagem e estabilização. Okay? E o chá branco, mesma coisa, é uma etapa anterior ainda. A folha mais
mais verdinha, né? Mais antes do processo, né? Antes dela ficar mais verde pelo processo de fotossíntese, né? Então, são etapas diferentes de desenvolvimento da mesma planta e gera substâncias diferentes durante cada etapa dessa, né? Cada ciclo de desenvolvimento dessa planta tem características semelhantes de sabor, de odor e de, obviamente, substâncias químicas presentes e também finalidade terapêutica ou até gastronômica que ela deixa, né? Porque ela é utilizada. Não só o chá verde, mas existem outras substâncias presentes em plantas que são também consideradas etapas para que a coleta seja feita de uma maneira mais eficiente. Você tem uma extração maior da substância em certa etapa do desenvolvimento da espécie vegetal. Bom, propriedades físico-químicas. Formam sólidos amorfos, são solúveis em água, formando soluções coloidais, e em solventes orgânicos polares, como acetona, álcool e glicerina. A solubilidade depende do grau de polimerização. Quanto mais eu tenho multiplicado esse N aqui, por exemplo, ó, quanto mais eu multiplico esse N, maior é a molécula. Quanto mais eu multiplico esse N, maior é a molécula, mais insolúvel ele vai ser. Ok? Aquilo ele vai aumentar a insolubilidade em água. Aumenta a solubilidade em solventes apolares. Insolúveis em solventes orgânicos apolares, como o éter e cloroformo. Capacidade de precipitar com alcaloides, proteínas, celulose e outras macromoléculas, com hidróxido de cálcio e de bário, com molibdato de amônio, que é uma reação comum na indústria. Formam complexos, né, são agentes quelantes, como o EDTA, eles vão quelar, vão complexar substâncias proteicas, principalmente alcaloides, e produzir moléculas maiores, mais pesadas e insolúveis em água. Elas quelam também metais pesados, como cobre, mercúrio, chumbo, estanho, zinco, e até uma das utilizações aí de algumas plantas dessas na intoxicação, o mercúrio. Se oxidam com facilidade, principalmente em meio ácido, podendo atuar como agentes antioxidantes. Isso vocês devem saber. Todas essas características, né, dos taninos são utilizados de alguma maneira com finalidade terapêutica. Essa aqui especificamente, que é antioxidante, é muito utilizado, por exemplo, na utilização do chá verde como antioxidante, né? As drogas antioxidantes, elas são chamadas de detox, né? São aquelas que promovem, de certo modo, a detoxificação orgânica e muito devido ao processo de antioxidação. Então, está explicado por esse mecanismo de ação aqui. Se precipitam com cloreto férrico, são métodos laboratoriais aí de identificação. O FSL3 forma coloração azul para os taninos hidrolisáveis e coloração verde para taninos condensados. Essa parte de métodos laboratoriais é uma aula prática que a gente faz no laboratório de identificação de taninos. A gente reage. A aula prática é feita com folha de goiabeira e aí a gente reage com cloreto férrico. Com também pétala de rosa, né? O pessoal também costuma levar pétala de rosa e folha de goiabeira, que é o mais comum, né? Alguns alunos já levaram romã também, a gente conseguiu fazer. Você tritura, macera em água e da solução você pinga gotas de cloreto férrico como indicador. Fica azul quando tem taninos hidrolisáveis, fica verde quando tem taninos condensados. Precipitação com soluções de gelatina ou de alcaloides, como quinina, cafeína ou metais pesados. Então, a gente adiciona cafeína em pó e aí essa solução, ela precipita. Forma moléculas, como eu disse, né, de alto peso molecular e insolúveis em água. O doseamento é por precipitação de pó de pele, né, que é colágeno, precipitação aí do colágeno presente na solução, conhecida, e aí por espectrofotometria ou gravimetria também, lá da química analítica. Doseamento por precipitação de hemoglobinas ou albumina sérica, isso aqui a gente faz, né, quando a gente utiliza sangue. E cromatografia, que é o método mais prático e mais utilizado. Ações farmacológicas e usos. Então, essas características levam,
plantas a serem utilizadas com certa finalidade terapêutica, para emagrecimento, para fins estéticos e na indústria também alimentícia. 3 características gerais que são principais aí dos taninos com relação à ação farmacológica e utilização terapêutica e clínica, que é a complexação com íons metálicos, formando esses complexos e agindo como agente detoxificante, né? E como até no processo de intoxicação, né? Como eu disse, por mercúrio e outros metais pesados. Atividade antioxidante sequestradora de radicais livres. A maior utilização, aí, por exemplo, do chá verde está relacionada a essa atividade farmacológica, que é a ação antioxidante. E complexação com macromoléculas, principalmente proteínas, né? Colágeno. Usos. Antídoto e intoxicação por metais pesados e alcaloides, está relacionado com aquelas características ali. Como drogas, como substâncias adstringentes, né, muito usado aí na estética, né, para tratamentos aí de pele e também para tratamento aí para cicatrização, tratamento de feridas, como hemostáticos, né, para paralisar sangramento. Protetores reptilizantes, ajuda a pele a se regenerar. E internamente como antidiarreicos. São antissépticos, são antioxidantes e antinutritivos. O que é antinutritivo? Por eles precipitarem substâncias e tornarem moléculas maiores, eles dificultam a absorção pelo intestino. Então, eles acabam sendo utilizados como substâncias antinutritivas, ou seja, impedem a absorção das substâncias que você come. E isso é muito utilizado nos protocolos de emagrecimento. Chá verde é muito comum. Está presente aí em protocolos de emagrecimento. O próprio vinho foi muito utilizado aí, né, principalmente durante as refeições. Tem-se, não só devido a essa característica, mas outras, né, como ser antioxidante, diminuir o colesterol, melhorar a função. Pode perguntar. Você repete para mim, por favor, esse negócio do antinutritivo aí, do chá verde aí, que o senhor falou? Do antinutritivo? Isso. Substâncias antinutritivas são aquelas que se ligam nos nutrientes da alimentação e impedem a absorção pelo estômago e pelo intestino, principalmente. Então, imagina você faz uma refeição e junto a ela você toma uma substância tânica, uma droga vegetal, por exemplo, aí, cápsula de chá verde, que é a mais comum, né? Ou toma mesmo o próprio chá verde. As substâncias presentes no chá verde, os taninos, eles vão se ligar em diversas substâncias, principalmente proteína, impedindo a absorção. Então, você elimina pelas fezes substâncias que você iria absorver. Então, isso é muito importante nos processos de emagrecimento, os protocolos de emagrecimento, né? Você pode usar como adjuvante no tratamento do emagrecimento. Temos muitas drogas que fazem isso, muitos medicamentos, mas a maioria deles está relacionado à antinutrição mais lipídica. Então, assim, faz você eliminar as gorduras da alimentação sem absorver. Mas isso gera um problema muito sério que as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, elas são absorvidas pela alimentação, né? O organismo não produz isso, são absorvidas juntamente com os lipídios da alimentação. Então, se você está fazendo um tratamento com xenical, por exemplo, você vai ter uma diarreia gordurosa, você vai eliminar toda a gordura da sua alimentação sem absorver, e juntamente com essa gordura você vai eliminar toda a vitamina A, D, E e K da sua alimentação. Não deixa de ser um processo antinutritivo, mas é um processo antinutritivo desfavorável, né? Compreendeu? Entendeu como funciona? Estava anotando aqui para poder gravar. Por isso que, como eu estava dizendo, por isso que o vinho ainda é muito utilizado junto às refeições. O Mediterrâneo, né, eles fazem muito isso, porque ele aumenta, ele
melhora, né, a função cardíaca, melhora os níveis de colesterol, de glicemia do sangue e agem dessa maneira também inibindo a absorção de muitas substâncias, né, apesar de serem também antioxidantes, né, é utilizado aí contra o envelhecimento e também antinutritivo devido a ter tanino, né, eu vou falar dele daqui a pouco. Aplicações industriais, então, curtimento de couro, como a gente viu ali, fabricação de tintas, né, pela coloração que eles têm, principalmente coloração vermelha. Reagentes para detecção de gelatina, proteínas e alcaloides. Testes rápidos para identificação, por exemplo, de cocaína. Junto com outros compostos, na produção de agentes floculantes e coagulantes para o tratamento de água, já que eles têm essa capacidade de forma precipitado, eles podem ser usados, por exemplo, em tratamento de água, para que aquela sujeira que fica em suspensão forme um complexo e deposite no fundo. É chamado de agente floculante, coagulante ou decantador, né? Popularmente é chamado aí de agente decantador, não é isso mesmo? Na verdade é floculante coagulante. Produção de espumas de uretano, são utilizados aí para essa espuma, que é utilizada para revestimento de paredes, de acústica, e colchões também, com uma boa resistência à flamabilidade, não é aquela que pega fogo muito fácil não, né? Desenvolvimento de sabor adstringente de vinhos, sucos de frutas, chás e outras bebidas. O vinho, proveniente da uva, que tem muito tanino, sucos de diversas frutas aí, chá, né, o chá verde, o chá preto, o chá branco e outras bebidas que acabam se utilizando para ter uma astringência proposital, né? Tem umas bebidas, não sei se vocês conhecem, umas bebidas, no Brasil não é muito consumido, tem uma bebida que chama Fernet, por exemplo, que é uma bebida muito amarga, que tem muito tanino. Tem o Campari, não sei se vocês conhecem, uma bebida que tem também uma certa concentração em taninos. Curiosidades, papel biológico aí. Na planta, os taninos são uma defesa química contra ataques de herbívoros, vertebrados e invertebrados. Principalmente contra herbívoro. Todos os mamíferos, eles são palatáveis. Então, todos os mamíferos sentem sabor e procuram seus alimentos de acordo com o que mais agrada ao paladar. Os taninos têm sabor desagradável. Então, as plantas com taninos acabam sendo repelidas por herbívoros, né? Gado, outros herbívoros aí de maneira geral, que se alimentariam dessas plantas, elas em alta concentração de tanino, elas evitam. Não que elas não comam, tá? Mas elas acabam evitando e preferindo outras, né? Quando existe essa possibilidade, né? E também contra micro-organismos patogênicos, como eu mostrei para vocês aqui, elas têm características antissépticas, né? Então acaba tendo uma ação contra micro-organismos na planta. Para isso que a planta utiliza, né? Esse é o desenvolvimento através do metabolismo secundário dessas plantas, né? Com esse objetivo. Bom, aqui algumas para exemplificar para vocês, para ilustrar. Essa é a Mamelis. Nós temos algumas pomadas, alguns cremes, gel, que são à base de amamelis, muito utilizados para hemorroida. É um arbusto, né, uma pequena árvore aí do leste da América do Norte, indicado para o tratamento de lesões cutâneas leves, processos inflamatórios da pele e mucosas, hemorroidas e problemas associados a veias varicosas, flebite, com aplicação tópica. Muito utilizado aí, eles chamam, né, para pernas cansadas, para varizes de membros inferiores. Na Alemanha, a casca também é considerada droga, indicada para o tratamento de diarreia aguda, inflamação gengival e da mucosa bucal. Os adstringentes são muito utilizados. Pode ver que o romã é muito utilizado para afecções bucais e de garganta, né? Também se utiliza água destilada de amamelis ou extrato de amamelis, com essa finalidade. Essa aqui é a noz de gala. A galha é a planta e noz de galha são são frutos, né? E vejam que ele é cheio de bolinhas, olha só. Uma planta que dá uma fruta
primeiro assim, redondinha, uma frutinha normal, e depois ela seca e fica toda assim, cheia de espinhos, tá vendo? Isso aqui é uma deposição de insetos, deposição de ovos, de himenópteros, um tipo de besouro, né? E isso acaba gerando a desidratação dessa fruta e potencializando a quantidade de taninos. Por quê? Quando a planta reconhece que ela está sendo atacada, ela aumenta a concentração de taninos. E aí eu tenho a noz de galha com alta concentração de tanino. O inseto deposita os ovos, né, no broto da planta. Aqui, por exemplo, tem um exemplo, que é um himenóptero aqui, que é uma vespa, abelha, formiga. Deposita ali os ovos no broto da planta, desenvolve a larva, proliferação e hipertrofia dos tecidos com formação dos taninos. E aí o principal componente é o ácido tânico, de 50% a 70%. Está em desuso na medicina humana, né? Não é utilizado mais para fins terapêuticos, mas é usado na indústria de corante de curtumes. Aqui um exemplo de um himenóptero, é uma vespa, né? Vespas, abelhas, formigas, são insetos, né? Dependendo da região aí. A espinheira santa já deve ser mais conhecida de vocês. Aqui no Brasil a gente tem ela bastante utilizada, né? Conhecida também como cancorosa ou cancerosa, utilizado no tratamento de câncer de pele, de uso tópico, né? Nativa do sul do Brasil, Paraguai, Bolívia, Uruguai e Argentina, uma droga aqui da América do Sul. Além de taninos condensados, possui alcaloides e terpenos, atividade antiulcerogênica, semelhante à da cimetidina, do omeprazol aí, né? E externamente é usado como cicatrizante e antisséptico. Agora, o que tem a ver a relação dos taninos com os vinhos, né? Como a gente viu aí, sempre que se fala de tanino, a gente tem uma ilustração de uma uva ou do vinho propriamente dito, de um tinto, né? Bom, os benefícios para o vinho estão relacionados à presença de uma substância que é chamada de resveratrol. É mais comum no vinho tinto do que no vinho branco, apesar de ter pequena concentração também no vinho branco. O vinho branco é de uma uva que não tem aquele corante, aquela cor, como a gente está dizendo, ele é responsável por uma coloração. Então, quanto mais roxo o vinho, provavelmente maior a quantidade de tanino que ele tem. Diminui o risco de doenças cardíacas, previne trombose, derrames, acidente vascular cerebral, diminui o risco de infarto, ajuda a controlar também pressão alta e colesterol. Essa é a molécula do resveratrol, é um tanino comum daqueles que a gente viu, né? Um tanino hidrolisável. Algumas uvas contêm naturalmente mais taninos do que outras, né? Por isso os vinhos são descansados em barris de carvalho, que é uma etapa fundamental do processo de produção. Nessa etapa, os taninos se acomodam e se arredondam, né? Produzindo vinhos aí mais veludados, mais envelhecidos aí, que agradam mais o paladar. Quanto mais tanino, mais adstringente é o vinho. Algumas pessoas não suportam, né? Tomar vinho seco devido ao sabor dos taninos que estão presentes ali. Aí eles colocam água e açúcar, né? Transforma aí no que a gente chama de vinho suave ou sangria, que nada mais é que uma bebida à base de vinho. Diversas frutas e madeiras contêm taninos, mas os barris de carvalho contêm grandes quantidades de tanino, aí acabam doando para o vinho, porque o carvalho também tem tanino. Nos vinhos tintos, a casca faz parte do processo, por isso os tintos têm mais taninos do que os brancos. Né? A gente tem, algumas pessoas têm uma imagem errada aí do processo produtivo, né? O vinho tinto ele é produzido das uvas roxas, vermelhas, e o vinho branco ele é produzido das uvas verdes, mas são as uvas verdes maduras. São as uvas que não ficam de maneira nenhuma na coloração roxa, né? E os vinhos que são produzidos com a uva verde, em processo de maturação ainda, são chamados de vinhos verdes, né? São tintos brancos e verdes. Também tem a quantidade de tanino, mas eles têm também uma grande quantidade do hormônio do amadurecimento por elas estarem ainda em processo de maturação. Né? Parece como é um gás, né? O hormônio do amadurecimento ele é um gás, ele se desprende. Nós temos aí uma bebida naturalmente gasosa, gaseificada.
O vinho tinto possui cerca de 20 a 50 vezes mais o tinto, né? Mais resveratrol do que o branco. Principalmente porque durante a fermentação inclui a casca. O vinho verde tira a casca. Para se ter todos os benefícios que a gente, né, dito aqui, a pessoa tem que consumir 250 ml de vinho tinto por dia. Não mais, devido ao teor alcoólico, e não menos, porque a gente tem a necessidade de ter um teor mínimo de tanino, né, para que tenha ação terapêutica. Além de resveratrol, o vinho tem também aí outras substâncias que são benéficas, mas também tem álcool e caloria, né, que é tóxico e devem ser consumidos somente nas quantidades recomendadas. Os benefícios para a saúde sem o risco potencial presente no álcool, né, seria ideal, né, mas né, todo vinho tem a concentração alcoólica. O suco de uva não tem uma concentração relevante de substância ativa, então não tem o mesmo benefício. Então o processo de fermentação, ele condensa e concentra os taninos. Então o suco de uva não vai ter a mesma concentração. Beleza? Dúvidas, pessoal? Sobre os taninos? Ou ficou tudo explicado? Tudo certinho? Bom, eu já postei para vocês as notas, todas as provas foram corrigidas, as questões abertas. Então, vocês já têm noção da nota de vocês, todo mundo já pode entrar no AVA lá e ver, desde a semana passada, todo mundo já deve ter visto. E as notas foram boas. As atividades, quem me mandou, eu já dei a nota também, já está lá. Vocês já podem entrar lá que vocês vão ver a nota de vocês. Está faltando para eu encerrar a 1 e lançar a nota de vocês no GIS. Somente a participação nas aulas aqui no AVA, né? Participação, entrar, participar, baixar os arquivos que a gente coloca lá. Tá joia? Então a gente tem até o dia 16 para fazer isso, até o final da semana que vem vocês estão com as notas fechadas. Tá joia? Então, qualquer coisa, faça um contato. Oi? Deixa eu tirar mais uma dúvida com você a Pode respeito perguntar, lá pode ficar à vontade. sobre os taninos lá da vitamina. Tipo o Rolistat, né? Que ele impede a absorção. Impede. No caso, a pessoa tomando o Rolistat, deve ser passado essas vitaminas separadas ou o tempo de tratamento não vai interferir no organismo? Olha, se foi indicado para a pessoa um tratamento com Orlistat, ele está acompanhado, normalmente você tem que fazer um acompanhamento com um nutrólogo, com um profissional, né? Normalmente é um nutrólogo ou um endocrinologista que costuma acompanhar e passar esse tipo de medicamento, que está mais apto a isso. Então, já que não vai haver absorção de gordura em quantidades satisfatórias para essas vitaminas, que normalmente não são tão grandes na alimentação, deve haver uma complementação dessa. Principalmente, ideal que seja injetável. Existe vitamina A, D, E e K injetáveis. Porque a injetável não vai precisar de sofrer absorção intestinal. Então, de toda maneira, tomando Orlistat, Xenical, existe a necessidade de que o paciente que está nesse tratamento, que ele faça a reposição das vitaminas ADEC, ok? Caso contrário, se for um caso, né, de identificar que a pessoa está com depressão mesmo dessas vitaminas, que é importante aí para a pele, para os olhos, né, para diversos processos aí no corpo, a coagulação sanguínea, ela precisa de tomar injetável, que seria a melhor opção, né? Que aí você garante que você não vai perder a vitamina que você está suplementando devido à ação da droga que a pessoa está tomando, entendeu? Seria o ideal. Entendi. Ideal que fosse injetável. Tem, né? Existe essa opção de mercado, a droga ADE. A DE e K, né? Injetável aí para esse tipo de tratamento mesmo. Eu acho que eu nunca peguei uma receita que tenha essa reposição dessas vitaminas. Pois é. Normalmente a pessoa não toma por muito tempo. A pessoa não faz uso do Orlistat, né? Você falou, foi o Orlistat, né? Isso. Eles se queixam muito de fraqueza, né? Justamente. Não tem absorção. Não tem absorção de lipídio. Depressão de vitaminas. Então, é normal que aconteça isso mesmo. É um dos efeitos adversos do uso desse tipo de droga, desse uso de medicamento.
Mas a pessoa, primeiro, a primeira questão, lógico, essa droga vai ter um acompanhamento de um profissional, o uso dela, mas ela não vai tomar isso por muito tempo. Não é indicado que uma pessoa utilize. Isso é uma adjuvante ao processo de emagrecimento, sabe? Não é ideal que a pessoa faça uso disso por muito tempo. Okay? Ideal mesmo para emagrecimento é dieta, atividade física, né? As drogas que são adjuvantes, elas ajudam sim, mas é muito mais interessante hoje, né? Vocês vão ver que isso é muito comum, tá muito em voga isso, utilização de complexos fitoterápicos para ajudar no emagrecimento, né? Porque eles agem de maneiras distintas e não tem esse tipo de problema de depressão de vitamina. Então é muito comum você ver um processo de emagrecimento aí focado em hábito de vida, óbvio, atividade física e dieta. Você pode tomar o Listat o tanto que for, se você continuar comendo 5.000, 4.000 calorias por dia, não tem nada que vai fazer uma pessoa emagrecer, né? Sem atividade física. Consumindo mais carboidrato, mais caloria do que você vai gastar durante o dia, você vai sempre ficar com um crédito que vai ser absorvido na forma de tecido adiposo. Então, o ideal é que seja utilizado uma droga adjuvante, mas hoje em dia os citoterápicos estão sendo mais utilizados. Já percebeu isso? O que a gente tem de pessoas tomando, o que a gente tem de pessoa tomando aí Morosil, Garcinia cambodia e diversas outras plantas medicinais. Esses outros até é meio complicado, né? Porque eles são muito fortes, né? Sim. Então, assim, a gente ouve o que o pessoal fala, né? É até complicado. Eu acho que eles têm um pouco de medo de tomar, né? Com certeza. Porque é muito complicado, eles só sabem. É indicado que seja feito dessa maneira, acompanhado, né? Obviamente, não é só para emagrecimento que essas drogas são usadas, né? Tem alguns processos aí também, algumas doenças que acabam ajudando. Mas pouco tempo de uso. Essa que é a questão. É acompanhamento da droga, né? Do uso do medicamento, mas com curto espaço de tempo aí. Não é uma droga de uso contínuo. A pessoa não vai tomar aí 6 meses, 1 ano direto, né? Beleza? Obrigado, tá, professor? Nada. O que é isso? Então, até bom final de semana para vocês. Até a nossa próxima aula aí na sexta-feira. Que dia bom que ficou essa aula nossa, hein? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Você também. Falou, tchau.